Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 20 de dezembro e o texto diz assim: Seja autor de sua história. No livro de 1 Reis, capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte, seja homem. Amém? Aí eu vou ler o texto aqui do livro e depois nós vamos ler o trecho completo que está aqui no livro de 2 Reis, né? Não, 1 Reis, capítulo 2, para nós aqui entendermos um pouco mais da história de Davi e do seu filho Salomão. Amém? O texto diz assim, o autor diz assim: Davi foi um homem extraordinário, por isso ele teve uma vida repleta de conquistas. Porém, com o avançar da idade, sabendo que o seu tempo na terra estava perto do fim, chamou o seu sucessor, Salomão, seu filho Salomão, a fim de instruí-lo acerca do que era essencial para ser um bom rei. O reinado de Davi estava terminado, como o pôr do sol. No entanto, estava terminando com o pôr do sol. No entanto, estava para alvorecer um novo reinado com o seu filho. Estamos na iminência de concluir mais um ano. Dentre poucos dias, iniciaremos uma nova temporada. Há uma nova estação esperando por nós. Entendo que neste novo tempo, Deus se preocupa com todos nós, pois Ele nos ama. Tudo o que Ele deseja é que tenhamos uma vida abundante, que venhamos a provar do melhor desta terra. Assim como Davi, também sou pai e sempre busco passar valores e princípios aos meus filhos e que venham fazer a diferença na vida deles. No entanto, caso não me conheça, você pode pensar: você teve uma boa estrutura familiar. Não, não tive. Como Davi foi esquecido por seu pai no campo, eu fui uma criança esquecida no banco da escola. Mas um dia, por um convite, minha realidade começou a mudar. Glória a Deus, né? Pois Deus me possibilitou viver uma vida nova, curando o meu passado e projetando-me para as próximas gerações. Glória a Deus, né? Quando Deus nos chama, nos cura, né? E as próximas gerações já serão curadas, em nome de Jesus. Como Davi, que transmitiu a seu filho não só bons conselhos de como governar, mas também sua experiência como governante. Que possamos também iniciar um novo ano levando na bagagem as experiências vividas neste ano que está terminando, sejam elas boas, vitórias e conquistas, ou ruins. Elas nos ensinarão a sermos mais fortes e maduros neste novo ano. Glórias a Deus, né? A frase do autor diz assim: suas ações não precisam ser notadas na terra, elas precisam ser notadas nos céus. O devocional 355, a leitura bíblica é Gênesis 43 e a palavra-chave é ensinável. Que possamos, ter um coração ensinável para Deus nos ensinar como nós temos uma vida abençoada, vitoriosa e que nós possamos passar este legado para os nossos filhos, né? Glórias a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 2. Vamos ler aqui dos versículos 1 até o 12, aonde fala aqui que Davi dá instruções a Salomão e depois ele morre. Amém? Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem, né? Tenha coragem e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Olha que bênção, ensinando para ele servir a Deus, amém? Ensinando seu filho a servir a Deus. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, né? Para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Deus fez uma promessa para Davi. Davi estava falando isso para Salomão, né? Para ele poder obedecer a Deus, porque nunca faltará, né? Nunca iria faltar um sucessor no trono de Israel.
Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, Abner, e filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, né? Os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias dos pés, né? Tá falando sobre algo que aconteceu durante a guerra. Faze, pois, segundo a sua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarás entre o povo que comem à mesa, porque assim se houvessem comigo, quando eu fugia por causa de meu irmão Absalão, do seu irmão Absalão. Então, assim, esse povo acolheu Davi, certo? Então, Davi está falando para Salomão cuidar desse povo também, amém? Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que Manaim, porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Várias instruções que Davi está passando para ele, tá? Mas agora não tenhais por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer para que as suas cãs não desçam sepultura com sangue, né? Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou entre Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom, e Jerusalém, 33 anos. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. E Salomão também, né, reinou 40 anos, né, com muita sabedoria, porque ele orou e pediu sabedoria a Deus. Então, assim, depois de todas essas instruções que Davi deu para ele, Salomão orou a Deus e pediu a Deus sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria e deu a ele as riquezas dessa terra, e ele julgou a terra, né? Julgou o povo com sabedoria. Glórias a Deus, né? Então, que nós possamos passar tudo que nós aprendemos de Deus, nós possamos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas próximas gerações, para que nós possamos fazer igual o autor nos ensinou ali, né? Que nós possamos ser o autor da nossa história, mas sempre dependentes de Deus, né? Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, abençoar toda a nossa família, abençoar a nossa descendência, porque nós precisamos de Deus todos os dias, amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos. Que Deus possa abençoar também a minha vida, a minha família, meus sonhos e projetos, e possa nos ajudar a andar nos seus caminhos, obedecer a sua voz, amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, e assim nós vamos cumprindo o propósito de Deus aqui nesta terra e recebendo dele todas as promessas em nossas vidas.